Aproveitando para falar sobre essas áreas da matemática, durante a sua formação, o que te chamou o interesse? O que você resolveu estudar? Você realizou alguma iniciação científica durante a sua formação? O que te chamou a atenção enquanto você estava na posição de graduando? Era assim, eu gostava de um pouco de tudo, né? E tinha uma certa facilidade, por exemplo, com disciplinas que tinham estrutura axiomática. Eu sempre gostei desse jogo. O que eu posso deduzir a partir disso aqui? Esse conjunto de preceitos aqui, né? De, uma parte de postulados daquela teoria toda. É como teoria dos grupos, né? Você faz uma definição, né? E depois vai Geometria. deduzindo, vai deduzindo os primeiros teoremas e tal. Eu gostava muito dessa brincadeira, né? E, e gostava muito disso e muito pouco daquela matéria, daquela parte assim que era tinha muita ênfase em cálculo, como cálculo numérico, por exemplo, não me interessava muito. Né? E tanto é que quando eu ia me formar, eu não sabia direito do que eu queria fazer mestrado, né? Porque eu gostava de um pouco de tudo. Aí o professor lá, que era o Antônio Espada Filho, lá de São José do Rio Preto, me recomendou para a USP, dizendo assim: este vai ser um estudante de topologia. Ele que disse isso. Ele carimbou essa palavra. Então eu vim, né, e comecei a estudar topologia com meu orientador, o Janei Dakashi, que foi um professor pioneiro aqui. Janei Dakashi, né, falecido já. Mas eu já gostava de topologia na graduação, que eram 2 semestres, né? Gostava muito. Então, no mestrado eu fui nessa direção aí. Né? Claro, a gente estuda todo o resto, né? Álgebra, as disciplinas de análise também, mas topologia, depois topologia algébrica. Gostava muito de brincar com isso. Né? E fiz a dissertação em topologia algébrica, depois fui para o doutorado também já direcionado para fazer topologia algébrica. Então, agora você falou assim, mas por que você escolheu topologia algébrica? Ah, provavelmente foi por causa de alguma rasteira assim lá do Antônio Espada Filho, né? De repente ele podia ter mandado para outra coisa, né? Agora, a que eu mais sentia dificuldade na minha graduação era a parte de estruturas algébricas. Achava bem difícil. Entende? É assim, eu achava que era a disciplina que eu mais tinha que estudar de todas as outras para conseguir desenvolver alguma compreensão, algum bom raciocínio. Curioso, né? Tem gente que acha mais fácil, não sei. E o que te motivou a superar essas dificuldades? Por exemplo, quando você tinha algum problema ali para resolver alguma questão, como que você fazia para se superar e conseguir resolver aquilo? Eu acho que é a dificuldade em si mesmo, uma coisa de. Eu sempre fui daquele lema que o que você deve estudar mais é aquilo que você compreende menos. Porque o que você compreende mais, você brinca com aquilo. Entende? Né? Você, você consegue fazer algumas leituras e já ter bastante intuição até. E as coisas que você consegue entender menos, justamente essas é que vão demandar mais atenção. Né? Pelo menos enquanto você está na sua formação básica, sabe? Agora, quando você está assim na sua, digamos assim, no seu campo de pesquisa, aí já é diferente. Aí você tem que estudar realmente para tentar ver se você limpa todo aquele matagal, né, que está te impedindo de caminhar, né? Entendeu? É um pouco diferente, né? Mas é sempre assim, eu acho. O esforço vem da exigência, né, de se compreender alguma coisa que você não compreende bem, né? E em vez de virar as costas, né, você enfrenta aquilo que, enfim, acaba dando certo. Essa é a ideia que eu tinha. A maneira que você estudava quando você entrou na universidade é a mesma quando era a mesma maneira de você estudar na pós-graduação? E também é a mesma que você estuda hoje ou nos seus anos de trabalho? Ou Não, estudou é nos anos assim, de ó, quando eu trabalho? entrei na universidade, no primeiro ano, eu, eu estudava um certo tanto, mas eu não ia além de um certo esforço. Né? E resultado, reprovei em quase tudo. Né?
Então eu comecei a entender que tinha que ter uma certa disciplina, certo? Que eu só adquiri no segundo ano de faculdade. Né? E como eu tinha o privilégio, né, de poder estudar sem precisar trabalhar, minha família pelo menos deu uma cobertura, e eu dava umas aulas particulares, pagava umas contas, né? Aí eu comecei a entender que o meu tempo livre era para estudar matemática, né? O horário da cervejinha e da caipirinha era só no sábado, era no sábado, né? Mas assim, de segunda a sexta estudar matemática, 6 a 8 horas todo dia, certo? Aí deu certo. Mas aí acontece que você desenvolve estratégias, né? Sabe? Então isso faz com que ao longo do tempo você possa estudar menos e ter um rendimento semelhante para cuidar de outras coisas, né? Como por exemplo, quando eu fiz mestrado, eu já lecionava aqui. Então eu tinha que cuidar das disciplinas que eu ensinava aqui, que era coisa básica, né? Geometria analítica, cálculo, né? Tinha que preparar as aulas, preparar a avaliação, preparar listas de exercício, etc. E também estudar as disciplinas do meu mestrado, tá certo? E depois de um certo tempo se dedicar a escrever a dissertação. Então você tem que otimizar tudo, né? Você tem que... E também viver a vida, né? Tá certo? Tem que ter a sua horazinha, sexta-noite, né? Tá certo? Sexta-noite eu ia para o DCE, tinha o DCE aqui, tinha a sede do DCE lá no centro, em São Carlos. E lá era um centro de lazer e relaxamento, assim. Tinha um barzinho, entendeu? Lanchonete e tal. Gostava muito de frequentar aquele ambiente. Então eu achava que tem que ter esse momento de relaxamento para você recarregar as baterias, né? Se sentir melhor e voltar a se focar e fazer isso. Mas aí, assim, dava segunda-feira, eu estava focado de novo nas coisas, né? Dividindo meu tempo. Mas não tem uma receita, sabe? A pessoa diz assim, como você recomenda que alguém estude? No lugar que se sentir mais confortável, certo? Na hora que achar mais confortável estudar, não tem gente que gosta de estudar de madrugada, começa meia-noite, vai até às 5 da manhã, tem gente que faz isso. Eu já fiz isso também, mas agora não aguento mais. Agora é mais fácil você... Uma coisa que eu aprendi só na pós-graduação, eu estava fazendo doutorado, é aquela história que sempre que um aluno vai estudar alguma coisa em nível de iniciação científica, normalmente ele quer ler do capítulo 0, depois do capítulo 1, depois do capítulo 2, né? Mas o foco mesmo está lá no capítulo 9. Né? Então, ao longo do tempo eu aprendi assim, se o foco é o capítulo 9, esse é o primeiro capítulo que eu vou ler. E aí eu vou andando para trás, assim, que nem um caranguejo, sabe? Né? Dá 2 passos para trás e um para frente, dá mais 2 passos para trás, eu vou vendo assim, o que é que eu preciso para avançar aqui, né? Porque às vezes tem muita coisa do desenvolvimento anterior que foi só um apêndice, né? Uma observação, né? Um adendo ali que efetivamente você não vai usar, né? É assim que eu aprendi a acelerar. Tudo que eu vou estudar agora eu já vou direto na nomenclatura básica ali, ver onde estão os requisitos para ler aquilo e assim por diante. Da sua época de graduação, pós-graduação e até mesmo trabalhando, você lembra alguma história interessante que você queira compartilhar com a gente, que você fala que aquilo lá foi engraçado, ou que você lembra até hoje? Deixa eu ver. É engraçado isso. Muito cômico, talvez. Tem um monte de coisa engraçada que acontece na vida da gente, né? Bom, uma coisa assim meio circense que aconteceu comigo quando eu estava lá no exterior fazendo doutorado. Eu consegui um trabalho de monitoria, né, que as universidades oferecem. E uma vez por semana eu tinha que dar uma aula de exercício para uma turma. Era uma coisa remunerada, tudo. Era um compromisso acadêmico, como se fosse um curso, sabe?
o clima lá é, né, no hemisfério norte é inóspito, né? Certo? Então chegava inverno, às vezes tinha dias que nevava e chovia. No mesmo dia? Mesmo dia. Então lá fui eu para às 8 da manhã fazer uma sessão dessa, né? Escorreguei e caí na neve derretida, entendeu? E molhei toda a roupa. E era o horário da aula, entendeu? E fui para a aula e dei aula totalmente molhado. Entendeu? E os alunos assim, tipo, fizeram de conta que aquilo não significava nada. Foi bem legal. Entendeu? Aonde Né? você fez seu doutorado? Aonde? É a Universidade Estadual de Nova Jersey, chama Rutgers University. Né? É que tinha muitos aqui que foram fazer lá e sempre recomendavam. Então a gente pega e vai na esteira do que o pessoal recomenda. E da Rutgers University também é o Waldeck. Ah, sim. Nosso colega Waldeck Schultz também fez Rutgers University. E outros que já estiveram trabalhando aqui não estão mais aqui. Adalberto Bergamasco. Jorge Oni, que é nosso professor aposentado aqui, também fez doutorado na mesma universidade. Você teve aula com o Guelph? Com o Guelph, eu acho que já... Não tive. Como que era lá? Era muito diferente daqui do Brasil? Como que era algumas diferenças que tinham lá, que tinha, talvez aqui tivesse, lá não, e lá não? Você fala em termos de pós-graduação? Em pós-graduação, a estrutura, o lugar... A graduação não é pessoas... muito diferente, não. É bem parecida, né? A graduação é bem parecida. Inclusive, o desempenho dos alunos, assim, as dificuldades são, que eu me lembro na época que eu estive lá, eram quase as mesmas que os alunos têm aqui. Agora aqui nós tivemos um agravante, né, de formação dos alunos, que foi a pandemia, né? Certo? Então, tem uma turma de alunos que está chegando nos últimos anos, né, que por causa da pandemia não conseguiram desenvolver um estudo adequado do ensino médio, né? Então tem mais dificuldade de avançar na grade da matemática, né? E de outros cursos também. Mas antes da pandemia eu via que o nível de aprendizado assim, de estudante americano, estudante brasileiro era igual, idêntico. Entende? E a nossa pós-graduação aqui é uma cópia que eles fazem lá. Entende? Você tem que fazer tantas disciplinas, depois dependendo digamos assim, do regimento da pós-graduação, você tem que fazer qualificação, exame de qualificação ou não, né? Aqui, por exemplo, doutorado, aqui tem que fazer exame de qualificação, lá também, né? Então, é muito parecido, né? Fazer créditos, né? Uma coisa que é um pouco questionável, eu acho que, por exemplo, no programa de doutorado, ficar fazendo curso, prova, tudo outra vez, é um pouco discutível, porque a pessoa já teve a formação de pesquisa dela no mestrado, né? O doutorado devia ser mais envolvido com o desenvolvimento de ideias, fazer seminários, sabe? Para a pessoa começar a dialogar com outros matemáticos e avançar no seu campo de conhecimento, né? Do que ficar fazendo, outra vez, cursos básicos e provas. Né? Então ele pode achar a vida inteira que fazer uma dissertação e fazer prova. E, na verdade, né? Já é um resultado de relato de pesquisa diferente. Né? Mas aqui é muito parecido. Pós-graduação aqui da Federal, lá com a Rutgers University, por exemplo, tem muitas semelhanças. Muitas semelhanças. Inclusive o programa, viu? O programa dos cursos, sabe? Muito parecido.